Olá, bom dia. Vamos começar aqui então mais um vídeo, né, sobre a geografia do Brasil. Falar um pouquinho da formação do relevo, né, do nosso território, falar da evolução e a classificação do relevo brasileiro. Então, sem muita demora, né, falar um pouquinho aqui do nosso território, como é que a geologia ela busca entender, ela busca estudar como é que o nosso relevo ele se formou, ele foi se transformando, ele foi se modificando e a sua classificação pelo olhar de geógrafos brasileiros, né? Pensando em geografia, né, muitas vezes a gente usa muitos estudos, né, de geógrafos estrangeiros e nós quase não olhamos para dentro do nosso quintal, para dentro do nosso mundo acadêmico, né, que é a nossa geografia tão ampla que tem os seus principais estudiosos. A primeira parte aqui que nós vamos falar um pouquinho é sobre a importância, né, o nosso objetivo. Então, é explicar os impactos das atividades humanas e na aceleração, né, do processo da degradação do relevo e as consequências para a sociedade e o meio ambiente. Então, como é que nós, seres humanos, nós estamos acelerando esse projeto, esse processo? Pensando que nós temos um conjunto de vídeos aqui. Então, a formação do relevo, tudo isso vai levando até nós entendermos como é que esse relevo ele parte do início, né, quando ele tem a sua formação no início das eras geológicas e como ele vai se transformando e vai se modificando com o passar do tempo e discutir as estratégias para a mitigação desses impactos, né, da degradação do relevo e a partir desse processo. Mas antes de tudo, nós temos que entender o que é o relevo, então a evolução do relevo no Brasil. Então, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, né? Se vocês não assistiram, voltem lá atrás, dá uma olhadinha e é importante nós frisarmos que o relevo brasileiro, como o Brasil, ele está em uma placa tectônica muito antiga. Então, a placa tectônica da América do Sul, ela se formou há bilhões e bilhões de anos atrás, passou por várias eras geológicas, a separação do supercontinente e por aí vai levando nós a compreendermos que o nosso relevo, ele sofreu vários processos. Então, a classificação do relevo brasileiro, ele evoluiu significativamente, né, ao longo dos anos, refletindo os avanços das metodologias e as tecnologias disponíveis. Então, quando nós estudamos o relevo brasileiro, nós temos que entender que o estudo da geografia, da geologia, ela depende muito das ferramentas que nós temos disponíveis em alguns períodos. E a evolução do estudo do relevo no Brasil ele passou por essas tecnologias, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, e chegando até os dias de hoje, no século XXI, né, com os avanços de metodologias, a tecnologia disponível. Então, nós somos fruto, né, do tempo em que nós vivemos e tudo que nós herdamos, né, dos tempos passados. Bem, então eu vou começar a falar um pouquinho aqui desses geólogos, né? No caso desses geógrafos brasileiros. O primeiro é o Haroldo de Azevedo. Ele nasceu em 1949, né? Ele tem a sua obra muito, né, respectiva, então ele tem essa proposta em 1949, que foi a classificação do Brasil da forma como está aí nesse mapinha, né? Então ele atualizou a altimetria, né, como critério principal dividindo o território brasileiro em planaltos nacionais, em planícies, e também, né, nesse caso, ele vai dividir o nosso território nessa configuração que nós temos hoje. O Planalto das Guianas, o Planalto, as planícies, os planícies amazônicos, o Planalto Central, o Planalto Atlântico, as planícies costeiras, os Pampas Gaúchos e as planícies do Pantanal. Então, ele vai levar algumas características que ele vai classificar esse relevo, principalmente a questão dos planaltos, né, que ele é a altitude superior a 200 metros ao nível do mar, e as planícies, né, no caso, ele é inferior a 200 metros ao nível do mar, né? Então, ele tem essas características aí. Então, ele não vai levar em consideração a questão das depressões, entre outros elementos. Então, a sua abordagem, ela foi pioneira
né, mas criticada na questão da desconsiderando processos geomorfológicos e a diversidade morfológica do nosso país, né? Então, a diversidade morfoclimática, né, que o Aziz ele vai colocar aí para nós, né, no seu sistema, né, de domínios morfoclimáticos. Então, ele vai levar em consideração apenas a questão da altitude de certas formações geológicas e como é que elas vão interagindo entre si, desconsiderando, né, a questão do clima e da morfologia do nosso território. Já o Aziz, o Aziz Abissaber, né, que ele elabora essa tese e ele vai aplicar essa tese em 1960, ele propôs a classificação baseada nos processos geomorfológicos. Ele introduz a ideia de domínio morfoclimático, que consideravam a alteração entre relevo, clima e vegetação. Ele aborda, né, sua abordagem trouxe a compreensão mais íntegra da dinâmica do relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro, ele se formou a partir de uma relação dinâmica entre clima, vegetação e questões geológicas do relevo. Então, isso teve uma formação desses domínios e como é que esses domínios eles vão favorecer para a organização do nosso relevo e do nosso domínio morfoclimático. O Jurandir Ross, que ele elabora essa tese em 1990, ele apresentou uma classificação mais detalhada, identificou 28 unidades do relevo brasileiro. Sua proposta considerou não apenas a altimetria, né, que é a questão da altitude, mas também o processo de formação das características geomorfológicas, né? Então, a questão de como é que o nosso território ele apresenta na sua formação geológica, dos minerais, entre outras coisas. Ele dividiu o relevo brasileiro em três grandes unidades: planaltos, planícies e depressões. Então, aqui nós temos uma visão geral de como é que o Jurandir Ross ele vai elaborar essa divisão em 28 regiões, ou 28 unidades do relevo, né? Que a gente pode discutir ela um pouquinho, como aqui é só uma apresentação, né, do que cada geógrafo ele apresentou, né? Depois a gente pode até fazer um vídeo dividindo esses geógrafos para que nós possamos ter um debate maior sobre a sua obra. Mas é importante nós pensarmos que ele vai, o, desde o primeiro geógrafo que elaborou as suas teses até os últimos, né, nós vamos ver que vai aumentando a complexidade, levando em consideração que nós também temos os avanços de estudo, as tecnologias, as ferramentas. Aí nós temos o Robson Pinheiro e a Wanda Salles, que ele elaborou, eles apresentaram essa tese em 2019, né? Então ele propôs a atualização da classificação dos relevos brasileiros, incorporando avanços tecnológicos, como o uso de satélites, a questão do Sistema de Informação Geográfica, o SING. Essa abordagem permitiu uma análise mais precisa e detalhada da formação do relevo, refletindo as transformações científicas e a tecnologia contemporânea. Então, dentro dessas classificações atuais, nós temos que levar em consideração que nós temos uma gama gigantesca hoje de ferramentas que ajudam no estudo e na classificação dessas formações geográficas. Então, nós temos que levar em consideração todos os avanços, desde o primeiro geógrafo até esse grupo, né, essa dupla atual, passando pelas tecnologias que estavam disponíveis, cada um no seu tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos planaltos brasileiros, né? Então, os planaltos brasileiros são formações geológicas antigas que ocupam uma grande parte do território nacional. Eles são caracterizados por uma altitude elevada e os terrenos mais acidentados devido ao processo de erosão e a deposição ao longo do tempo. Então, os planaltos, como nós estamos levando aí, é uma formação geológica muito antiga, como eu já coloquei lá no início do nosso vídeo. Então, os planaltos, eles são regiões onde eles sofreram, principalmente com a questão da erosão, né? O nosso território, como muito antigo, ele passou pelo processo de lixiviação, né? Da questão do intemperismo, e tudo isso vai formando essa região plana, só que em uma altitude um pouco mais elevada ao nível do mar, né? Então, esses terrenos
por conta desse processo de erosão, eles são mais acidentados, eles têm uma ondulação maior, né? Então, isso faz com que nós tenhamos essa visão de que ele passou por todos esses processos, processo de erosão, de lixiviação e do intemperismo ao longo do tempo, há milhões e milhões de anos. Bem, então nós vamos falar um pouquinho de cada um, né, dentro dessa formação, a partir dos planaltos brasileiros. O primeiro fica ao norte, que é o Planalto das Guianas, ao norte do Brasil. Ele está entre o estado do Amazonas, do Pará, de Roraima e do Amapá. E do sul da Venezuela, a leste da Colômbia, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Então, suas características. É uma formação geológica muito antiga, a presença de cânions, coberto por florestas equatoriais, e o ponto mais elevado é o Pico da Neblina, que fica a 2.995 metros de altitude, o ponto mais alto do Brasil. Então, essa região, por conta da presença da floresta amazônica, né, que é uma vegetação bem significativa, ela vai sofrer o processo, principalmente da formação de cânions, porque a região também ela conta com uma vasta quantidade de rios que ele realiza o transporte da sedimentação desse material que é formado a partir dessas formações geográficas, né, geológicas. E isso vai colaborar para a formação desse planalto ali na região das Guianas. Aí nós temos o Planalto Central, que fica, como o nome está dizendo, fica no centro do país, localizado entre Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e parte do Distrito Federal. É uma região muito ampla do nosso território e, pelo nome que nós estamos dizendo aí, é a região onde está a nossa capital. Suas características. Ela tem uma extensa área em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados, fundamental para a geografia do Brasil, como divisor de águas entre as bacias hidrográficas. Então, nós temos várias bacias hidrográficas que estão às suas margens, né? Então, divide essas bacias hidrográficas. A bacia do Amazonas, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco. Então, todas elas estão margeando, são separadas pelo Planalto Central. Bem, nós temos o Planalto Meridional, que ele fica entre o Rio Grande do Sul, o extremo sul do oeste, a parte da região sudeste. Então, esse Planalto Meridional, ele tem característica como a subdivisão do Planalto arenito basáltico, como o relevo baixo, formando por intercalações de rochas basálticas e arenito. Então, como nós estamos vendo aí a sua formação, esse Planalto Meridional, ele é fruto do processo de separação entre a América do Sul com a África, a questão da sua formação das suas rochas, principalmente rochas eh, ricas em basaltos, e principalmente na questão da sua degradação dessa rocha, vai formar as rochas de arenito, que é uma rocha sedimentar que se formou há milhões e milhões de anos. Então, essa região do Planalto, ela está dentro dessa área mais em amarelo, então ela faz esse processo, né? Onde tem a região entre o oceano e o interior do país. Bem, nós temos o Planalto Borborema, que é localizado na região nordeste do Brasil, no Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A sua característica, a sua altitude, ela é média. A barreira natural impede que passagem de massa úmidas do Oceano Atlântico contribua para o clima semiárido da região. Então, essa formação, esse planalto, ele serve como se fosse uma barreira. Então, nós temos uma região de serra, uma região de planalto, e essa formação, como ela está a 500 metros ao nível do mar, ela faz como se toda a umidade que vem do Oceano Atlântico, ela fique no litoral, ela não vai para o interior, favorecendo a formação de regiões semiáridas. E tudo isso faz com que nós tenhamos a formação da geografia, né, da geologia, do sistema morfoclimático que o Aziz ele coloca aí para nós que o domínio morfoclimático ele é a somatória desses fatores, o relevo, o clima, a vegetação. O Planalto Meio Norte, localizado entre o Maranhão e o Piauí. Então, as suas características, uma grande diversidade vegetal, incluindo a mata de cocais, floresta amazônica, semiárido e o cerrado.
né? Então, é rica em minerais como o minério, como uma das principais atividades econômicas. Então, essa região, o Planalto do Meio Norte, é uma região que separa a região Nordeste, né, da região norte, e principalmente a divisão desse clima. Então, é onde nós temos uma região de transição entre o domínio morfoclimático amazônico e o sistema morfoclimático, né, da Caatinga e do Cerrado, né? Então, tudo isso aí, né, é uma região bem importante, principalmente pela sua formação de minérios importantes na nossa economia, como o ferro, entre outros minerais que são minerados, que são retirados do solo para a produção e a, e a produção industrial que nós temos no nosso país e também exportando esses minerais para fora. O Planalto e a Chapada da Bacia do Paraná estão localizados no centro-sul do país, né? Então, onde nós temos Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná e partezinha ali de Santa Catarina. Então, formado por um terreno basáltico e sedimentares, em destaque a Serra da Caipó e a Serra de Maracaju, né? Então, essa formação desse planalto, ela remonta à nossa história geológica, que eu já gravei num outro vídeo, falando da separação dos dois continentes. Então, como ali houve um grande derramamento de material basáltico, então, com os milhões e milhões de anos que esse relevo ele foi se formando, isso faz com que essa região ela seja rica nesses materiais, principalmente no basalto e materiais sedimentares por conta dessa decomposição dessa rocha. O Planalto e a Chapada dos Parecis, né, no caso que fica entre ali a região do Pará, de Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa região, ela é formada por terrenos sedimentares, a presença da Serra do Roncador e Serra da Araras. Levando em consideração que essa parte mais do interior, como ele está mais no centro mesmo da placa, não sofreu tanto a influência da separação do supercontinente, então não houve, né, assim, o processo sedimentar ele foi mais amplo, né, porque nós estamos em uma região mais antiga da formação do nosso território, né, e alguns desdobramentos que se formou a partir de algumas movimentações dessa placa tectônica. O Planalto e as Serras Atlânticas Sul, né, que é a região mais onde nós estamos localizados, né, então, no caso, a presença do terreno cristalino, né, escarpas, incluindo a Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e Serra da Canastra. Então, essa região do Planalto, né, do Planalto da Serra Atlântica, essa parte mais em laranja aqui, né, então é uma região aonde nós temos esse planalto que se formou, né, com o passar, principalmente com essa movimentação e a decomposição daquela formação geológica, né, durante o processo de formação do nosso relevo, a questão dos rios, entre outras coisas, que vão favorecendo a sua decomposição. É, essas formações, elas são primordiais para o desenvolvimento da nossa economia, né? A questão do relevo, da riqueza mineral, vegetal dentro dessa localização e o solo, né? O solo que se formou a partir dessa decomposição dessas rochas. Aí as depressões, né? O Haroldo, ele quase não trabalhou a questão de depressão, mas as depressões brasileiras são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Formadas principalmente pelo processo erosivo, elas são classificadas sob diferentes tipos, dependendo da sua localização e as características geológicas. Então, as depressões são essas partes em cinza no nosso mapa. Então, essas depressões, elas estão entre os planaltos e as planícies, né? Então, é uma região principalmente caracterizada pela quantidade de sedimentos. São regiões que são depósitos sedimentares, né? Que nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre elas. Bem, então as suas classificações. Então, as depressões, elas têm as depressões periféricas, localizada entre áreas, né, entre áreas de contato sobre as bacias sedimentares e os núcleos cristalinos. Então, o que são esses núcleos cristalinos? São as montanhas, né, são as serras, que vão se decompositando e vão levando esses sedimentos até as bacias sedimentares. As marginais, situando-se em áreas de origem, exemplo, a depressão sul-amazônica, né? Então, a Amazônia, como é uma região muito antiga geológica, nós falamos que ali a presença do rio Amazonas, ele colaborou para a formação de planícies
e de depressões, né? Principalmente por conta do volume de água e do transporte que essa água realiza dos sedimentos. A interplanáutica, localizadas em altitude mais baixas que os planaltos, que circundam, né, esses planaltos. No caso, a depressão do Sertanejo e a depressão do São Francisco. Então, a depressão, eles desempenham um papel importante na geografia do Brasil, influenciando nas bacias hidrográficas, levando em consideração que elas foram formadas a partir dos sedimentos que essas bacias hidrográficas elas realizam, né? E o clima é a região onde ela está localizada. Dependendo do clima, nós temos depressões mais bem produzidas, né? Mais elaboradas, mais antigas. E se o clima ele não é tão favorável, se ele não é tão propício à chuva, essas depressões elas não são tão profundas. Bem, então a depressão do São Francisco, ela abrange o estado de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Então ela vai seguir o curso do rio, né, do Rio São Francisco. É uma das maiores depressões do Brasil, situada entre o Planalto de Borborema e o Planalto Central. Então ela possui altitude entre 200 a 500 metros, né? Então é uma região que ela vai estar entre os dois planaltos, né, o Planalto Central no interior do Brasil e o Planalto de Borborema, né, mais próximo do litoral. Então, nesse caso aí, no meio desses dois planaltos, nós temos o Rio São Francisco. Ele tem uma altitude que varia, né? Então, é uma altitude que ela vai passando pelo nosso território, ela vai ganhando outras dimensões. Chega na sua parte mais baixa, que ela é onde o rio ele se encontra com o Oceano Atlântico, de 200 metros de altitude, e no alto da serra, onde o Rio São Francisco ele se forma, em torno de 500 metros de altitude. A depressão Cuiabana, né, localizada no Mato Grosso, localizada entre o Planalto Central e o Planalto Meridional, é uma área de relevo suave, uma altitude moderada. Então nós vemos aí que essa depressão, ela está localizada mais em verde, então é uma região que divide esses dois planaltos ali na região do Mato Grosso, né? Então, ela recebe muitos sedimentos e ele vai formar a planície alagada que nós chamamos de Pantanal. Então, ela é de uma altitude moderada, né? Não chega a ser uma altitude tão ampla, mas ela colabora para o clima da região. Aí nós temos a depressão periférica do Rio Grande, né, localizada no Rio Grande do Sul, situada entre o Planalto Meridional e as planícies costeiras, apresenta uma altitude que varia de 100 a 500 metros de altura. No caso dessa depressão, é essa parte mais clara entre a parte verde, que nós temos o Planalto do Rio Grande, essa parte em lilás, que é ali a área, né, que nós podemos chamar de Urenso. Aí nós temos a parte em roxa, que é a escapa da Serra Geral. E essa região aqui, ela vai receber todos os sedimentos dessa outra, né, dessas formações ao seu redor, que é exatamente a depressão. Aí nós temos a depressão do Araguaia, que está entre o Goiás e Tocantins, localizada entre o Planalto Central, as planícies do Paraná, né, do Pantanal. É uma área de relevo suave e de altitude moderada. Então, essa região aí, ela vai se formar principalmente pela questão do rio Araguaia, que está bem no centro aí, né, onde esse rio corre e se forma essa depressão. A depressão do Amazonas, que é a maior depressão do nosso país, né, que fica no norte do Brasil. Então, todos os estados do norte do país, ele tem a sua presença. Então, ela é dividida entre a depressão, né, norte amazônica e a depressão sul amazônica. É caracterizada pela altitude baixa, terrenos planos, como o grande acúmulo de sedimentos. Então, como a região norte do país, ela conta com uma bacia hidrográfica muito significativa, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Essa bacia hidrográfica ela colabora para o desgaste da formação do relevo e ela vai formar essa depressão bem significativa que nós temos até os dias de hoje. Tanto é que essa área, essa depressão, como nós estamos falando de uma bacia sedimentar, é uma região onde nós estamos descobrindo uma grande quantidade de reservas de petróleo, né? Que hoje o Brasil ele fica naquele dilema: explorar ou não explorar o petróleo que existe ali.
Aí nós temos a depressão periférica paulistana, que fica no estado de São Paulo, situada entre o Planalto Atlântico e o Planalto Central. Ele apresenta altitude de 100 a 500 metros. Então, essa depressão periférica, essa parte em laranja, onde nós temos a presença de alguns rios, como o Rio Tietê, o Rio Pardo, entre outros rios, o Rio aqui é a parte onde nós temos a cidade de Sorocaba, Campinas. Então, essa região é uma região de transição, né? Onde nós temos esses dois planaltos, o Planalto Central e o Planalto Atlântico, onde nós estamos, a cidade de São Paulo. Nós temos a depressão do Tocantins, né, que está no estado de Tocantins, localizada entre o Planalto Central e a planície do Pantanal. É uma área de relevo suave de altitude moderada. Então, ela está ali formando principalmente pela presença daqueles rios e principalmente sob o depósito, né, de sedimentos causado pelo Pantanal. E as planícies brasileiras. Falar um pouquinho aqui das planícies. As planícies brasileiras são áreas de relevo plano ou suave ondulado, geralmente situado em baixa altitude, formada pela deposição, né? Então, ali é um depósito de sedimentos. Ela desempenha um papel importante na hidrografia e na biodiversidade na economia do país. Então, essas planícies elas são o resultado da sedimentação, né, dessas barreiras, desses escudos cristalinos que cercam os planaltos e as planícies, né, que vão se formando com a sedimentação destes. Bem, então a planície do Amazonas, localizado ao norte do país. Então, essa planície é a maior planície do Brasil, né? Então, estendendo-se ao longo da bacia amazônica, caracterizando-se por uma área de baixa altitude, sujeita a periódicas, né, sujeita a inundações periódicas durante a época de cheia dos rios, do Rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Solimões. Então, essa região é como se fosse uma área varziana, é uma área onde o rio, quando ele chega ao seu máximo, né, na época de chuvas, ele vai ocupar, ele vai tomar essa área de volta. É formada pela deposição de sedimentos trazidos pelos rios ao longo de milhares e milhares de anos. Então, essa região, a região norte do nosso país, ela é essa planície, né, essa planície gigantesca, né, e é principalmente é uma região de formações, né, geológicas por conta desses sedimentos. A planície do Pantanal, que é a planície alagada, é a maior planície alagada do mundo. Ela está localizada no centro-oeste brasileiro, principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Também ele ultrapassa nossas fronteiras, né? No caso, ela está também entre o Paraguai e a Bolívia. Bem, ela é uma das maiores áreas inundadas do mundo, formada por extensas planícies aluviais que recebem as águas, né, formando essa área de inundações sazonais. A época de que os rios eles sobem. Então, quando nós falamos em o Pantanal ele é uma área que ele regula o clima da região, ele mantém o mínimo de umidade, né, dentro né, daquela região. Ela também é uma região rica para a biodiversidade por conta da sua formação plana. Ela é utilizada também para a pecuária extensiva e o turismo a pesca esportiva, né? Então, o Pantanal, ele tem essa formação importante, né? Ela tem essa dinâmica climática e da hidrografia ali no nosso território, levando em consideração que os rios que se formam ali no centro do Brasil, eles vão alimentar o Rio Paraguai, o Rio Paraná, chegando até o Mar de la Plata, no extremo sul da América do Sul. Bem, a planície costeira, como o nome está dizendo, ela está localizada desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Sua formação, né, é a partir da decomposição do depósito de sedimentos trazidos pelo mar, apresentando uma topografia relativamente plana, mas tem áreas onduladas. A presença de manguezais, que é um misto, né, né, da, de biodiversidade oceânica e também, né, costeira, principalmente ao encontro de água doce com água salgada, dando
né, uma biodiversidade bem importante. As dunas, né, que são formações de areia, né, que são facilmente carregadas pelo vento, e a restinga, que são vegetações mais rasteiras que ficam ao longo do nosso litoral. As principais formas de ocupação incluem as cidades litorâneas, né? Então, o litoral do Brasil é uma região muito povoada, agricultura irrigada, né? Então, é uma região que precisa ser irrigada para que a agricultura ela aconteça de uma forma realmente, né, plena. O turismo ecológico e a pesca, né? Então, tudo isso está presente dentro dessa planície costeira. A planície dos Pampas, que está localizado entre o Rio Grande do Sul, principalmente, né, ao redor desse território, parte de Santa Catarina e o finzinho ali do Paraná. Sua formação, formada por uma extensa planície de origem sedimentar, como relevo suave e ondulado, é uma área importante para a pecuária extensiva, né? O Rio Grande do Sul, ele tem essa força cultural baseada na criação de animais, né? Na criação de gado. Depois, com o passar do tempo, com o cultivo do arroz e da soja, que por conta das questões climáticas, né? Hoje nós estamos levando essa agricultura mais ao norte, ocupando Pantanal, a região próxima do Amazonas. E também a produção de energia eólica, né? Então, as planícies ela, como nós não temos um bloqueio, né, do relevo, aquele vento que ele vem do oceano, ele consegue chegar até o interior do continente. E isso faz com que seja muito interessante a produção de energia eólica na região, entre o Rio Grande do Sul, né, o Uruguai, a Argentina e todas essas regiões, elas colaboram, né, para essas atividades econômicas. As planícies do Araguaia e do Tocantins, localizado no centro-norte do Brasil, no estado de Tocantins, do Pará e do Maranhão, formada pela deposição dos sedimentos trazidos pelo rio Araguaia, pelo Tocantins, ao longo de milhares e milhares de anos. As principais formas de ocupação incluem a agricultura do arroz, da soja e do milho, né, a pecuária extensiva e a exploração de recursos minerais, como ferro, a bauxita, entre outros. Então, essa região onde tem rio, existe essa formação de planícies e também, né, das depressões. Então, as planícies, elas são fundamentais para a economia do país, né, principalmente pela questão do solo fértil, de solos que são propícios para a agricultura e para a pecuária, mas também ela colabora para uma grande biodiversidade naquelas regiões. E os recursos minerais, né, os recursos minerais que eles são extraídos para a nossa indústria. Aí nós temos a formação da serra. O Brasil, ele não tem grandes áreas de montanhas, levando em consideração que, como nós estamos no meio da placa tectônica, nós não sofremos o impacto de outras placas, não causando uma elevação, como que aconteceu, né, na Cordilheira dos Andes, que foi o choque entre a placa de Nazca e a placa da América do Sul, né, causando uma elevação ao oeste do nosso território e um certo rebaixamento na parte leste, causando, né, a formação do nosso relevo nos dias de hoje. Então, nesse caso, a região de serras no nosso país, ela é diversa por desdobramentos muito antigos e alguns desdobramentos causada por atividades sísmicas e pela separação da América do Sul da África durante milhões e milhões de anos. Bem, então nós temos a Serra da Canastra, que ela é famosa pelo seu queijo, né? Então, ela é localizada em Minas Gerais. Ela abrange uma área de mais de 200 mil hectares, incluindo 6 municípios. É conhecida pelo nascente do Rio São Francisco, cachoeiras, piscinas naturais e uma rica biodiversidade, incluindo a transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Então, a Serra da Canastra ela inclui toda essa formação geológica que está apresentada aqui nessa imagem, né? Então nós temos todos os seus municípios que fazem parte do seu território, como a cidade de Sacramento, Delfinópolis, São José, né, da Glória, a Virgem Bonita, Nossa Senhora de Minas e Capitólio. Então toda essa região aqui, ela é uma região onde a Serra da Canastra ela se forma.
e é importante para a transição, principalmente onde nasce o Rio São Francisco, que é uma das maiores bacias hidrográficas do nosso país. Aí nós temos a Serra do Mar, que faz parte do nosso território. Então, ela se estende pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Sua característica, ela é uma das maiores e mais importantes cadeias de montanhas do Brasil. Com uma rica biodiversidade, a área da Mata Atlântica, ela ainda tem a sua preservação. Destaca-se por trilhas, cachoeiras e vista panorâmica entre o Oceano Atlântico e o interior do nosso país. Tanto que quando você vem do litoral e você chega no alto, né, você consegue ver o litoral, você consegue ver a cidade de São Paulo. Né, é uma área bem interessante para nós pensarmos, né, nessa formação. Nós conseguimos distinguir, observar muito bem a serra, a planície, né, a planície costeira e o planalto onde nós estamos. Então, a Serra da Mantiqueira, que está localizada entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, conhecida por sua altitude, incluindo o Pico das Agulhas Negras, que é um dos picos mais altos do nosso território, que está a 2.791 metros de altitude. A região é famosa pelas cidades turísticas, no caso, como Campo de Jordão, Monte Verde e suas trilhas e cachoeiras. Então, nós sabemos que quanto mais a altitude está presente em uma região, a sua temperatura ela é mais baixa. Então, a região, principalmente de Campo de Jordão, é uma região onde o turismo ele é muito importante por conta dessa busca por essas temperaturas mais baixas. Então, são regiões onde atraem os turistas por conta da sua gastronomia, entre outros quesitos culturais. Aí nós temos a Serra do Espinhaço, que fica entre Minas e na Bahia. Suas características, é a é a maior cadeia montanhosa do país, com uma extensão de 1.200 quilômetros. A serra é rica em minerais, na biodiversidade e abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó. Então, essa região da Serra do Espinhaço, ela é uma região muito explorada em Minas Gerais, principalmente por conta da questão mineral. A presença de ouro no início, né, da nossa colonização, depois da descoberta do ferro, e hoje, até os dias de hoje, é uma região muito explorada na região. A Serra de, né, Bocaina, que é uma região localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, abriga a Serra Nacional de Bocaina, que é uma vasta área da Mata Atlântica preservada, as cachoeiras, as trilhas históricas e a Trilha do Ouro, que é onde a estrada, né, a estrada oficial, a estrada real, levava o ouro produzido em Minas Gerais até a cidade do Rio de Janeiro, né, principalmente por conta para evitar o contrabando, né, desse produto que era produzido no interior. A Serra Geral, né? A Serra Geral localizada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conhecida pelos seus canyons, né? Então, uma área onde o rio ele vai, né, levando seus sedimentos e de- vai baixando a sua formação geológica. Ela é conhecida também, né, pelo impressionante como o Itabenzinho e o da Fortaleza. A região é ideal para atividades do ecoturismo, né, e a observação da paisagem. Aí nós temos a Serra do Caparaó, né, que ela está localizada entre Minas e Espírito Santo, abriga o Pico da Bandeira, que é o terceiro maior monte do Brasil, com a altitude de 2.891 metros de altitude. A serra é conhecida por suas trilhas desafiadoras e a vista espetacular do alto, né? Como ela está ali entre as fronteiras, é uma região muito interessante, porque dependendo da situação, né, nós conseguimos ver como é que nós ocupamos ao seu redor e como ela vai ser, né, importante para a formação do nosso território. Aí nós temos a Serra de Ibiapaba, que está localizada entre o Ceará e o Piauí, conhecida por suas formações rochosas, clima ameno. A região é rica em biodiversidade, possui várias áreas de proteção ambiental. Então, é uma região onde, como nós não temos uma ocupação humana muito próxima, ainda o ambiente ele consegue se preservar como era no início. A Serra do Roncador, que é uma das serras mais conhecidas no Brasil,
famosa por sua formação rochosa única, as cavernas, a serra é um destino popular de exploradores e aventureiros, principalmente aqueles que buscam o ecoturismo, a questão da escalagem, entre outras atividades voltadas para esse ecoturismo. A Serra Catarinense, que está presente em Santa Catarina, também conhecida como Planalto Serrano, ela é famosa por suas paisagens dos campos de altitude, floresta de araucária e os seus cânions. Então, a região é um destino popular para o turismo rural e vinícola. Como nós estamos em uma área mais alta, também favorece a produção de vinhos, né? Vinhos de guarda, que são vinhos mais populares. E essas serras são destinos incríveis para se buscar, principalmente para aqueles que buscam estar em contato com a natureza. Cada uma delas oferece uma experiência única, seja na biodiversidade, pelas formações geológicas ou pelas atividades do ecoturismo. E agora, né, fica aqui com vocês. Quais são os tipos e os usos dos relevos no lugar onde você vive? Então, nós estamos aqui em São Paulo. Como é que nós utilizamos o relevo no nosso dia a dia? Esse relevo nós conseguimos presenciar, nós estamos observando esse relevo e realizando, né, a sua devida exploração, uma exploração predatória ou não. Então, com isso, eu vou finalizando aqui o vídeo. Já vou agradecendo vocês aqui pela paciência. São várias formações que é importante nós trazermos os nomes, como tem origem indígena, muitas vezes me atrapalho pela pronúncia, mas é importante, né, nós entendemos a riqueza do nosso país, né, a riqueza biológica, mineral, né, e também as questões da diversidade do nosso relevo. Com isso, eu vou finalizando aqui. Muito obrigado e até a próxima.